Pessoal, então são 3 horas e 7 minutos, eu estou em São Paulo, Wagner também, né? Meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de riscos, tenho a minha empresa de consultoria que chama-se Risklog, né? Sempre protegendo você, é o meu slogan, né? Porque a gente está aqui justamente para tentar proteger todo mundo. Felizmente, agora entrou a minha parceira da área de comunicação de crise, que é a Heloísa. Oi, Heloísa, que bom que você conseguiu conectar. Heloísa, você consegue nos ouvir? Daqui a pouco ela vai poder comentar. Gente, a ideia do convite para o Wagner Giovannini, da Compliance Total, foi a seguinte. Quando a gente entrou aí em pandemia, com quarentena, né? Mais do que nunca, nós todos estamos aí numa pausa forçada, né, por um lado, mas com muito trabalho por outro lado, né? Então, o empresário, o empreendedor, as empresas, né, estão vivendo aí um dilema muito interessante, uma oportunidade, né? E aí vem o triângulo de Karpman vem à nossa cabeça, à nossa mente, empreendedor, empresário, quem é você nessa crise? E nessa crise, a gente também encontra muitas oportunidades interessantes. A gente pode se colocar como vítima de alguma situação, como um possível salvador, ajudando alguém, apoiando, né? E pode ser também o perseguidor de alguma coisa, seja perseguidor de alguém ou perseguidor de um objetivo, né? E aí veio a ideia de convidar o Wagner, que é um especialista em compliance, autor de livro, mentor, né, especialista do tema, e mais do que nunca o compliance cumprir algo, né, é muito interessante. Então, Elo, você consegue agora também fazer a tua introdução, por favor? Bom, obrigada a todos. É realmente isso que a gente gostaria de saber, Wagner, como que você se colocou aí diante da crise, qual dos papéis você assume e o que você enxerga de prognóstico para o futuro de curto prazo? Tudo bem, essa é uma pergunta que vai levar pelo menos umas 4 horas para eu poder responder. Olha, nesse momento, né, a gente uma reflexão que a gente faz, né, o ser humano ele está evoluindo, né, ao longo de, de, de milhares de anos, aí, milhares de anos de aperfeiçoamento, melhorando suas ferramentas, a sua forma de relacionamento, tecnologia, as condições sociais, enfim, tudo aquilo que nos cerca, né? E a gente sabe que exatamente nas crises, né, na hora que a gente está passando os maiores desafios, é que os grandes avanços e progresso acabam acontecendo no nosso dia a dia, né? A exemplo da ciência, medicina, engenharia e praticamente tudo aquilo que a gente vê. Então, eu vejo assim um papel muito importante do homem, né, assim, aproveitar esse momento. É claro que é muito difícil a gente passar por, pelo que nós estamos passando agora, mas a gente tem que tentar, pelo menos, extrair aquilo que existe de bom nesse momento, porque existem coisas que podem ser bem aproveitadas, né? Então, o primeiro ponto, eu assim, discordo radicalmente de pessoas que ficam só reclamando da vida, né? Se posicionando como pessimista, sendo ali o mensageiro do apocalipse, né? Aquelas pessoas que só trazem notícias ruins, que sobrevivem, que se alimenta das coisas ruins, né? Isso sem falar das fake news, né? Porque parece, eu ouvi outro dia uma frase muito interessante, né? Que é exatamente que nós estamos vivendo, que os ignorantes agora estão cheios de certeza e os especialistas cheios de dúvidas, né? Então, a gente teria que afastar um pouco aí essa questão
do achômetro, né? Parar de disseminar ideias só da minha cabeça, sem nenhum embasamento ou científico ou algum estudo por trás, tá? Eu sou assim bastante adepto aí do otimismo racional, né? A gente precisa ser otimista, mas também não é para simplesmente achar que tudo vai melhorar sozinho e a gente pode fazer o que a gente quer. E, ao mesmo tempo, otimista, mas não cruzar os braços. Então, nós temos que aproveitar o tempo, né, que está disponível agora. Eu não sei se todos estão tendo a mesma oportunidade de estudar, de evoluir, refletir sobre diversos aspectos, os aspectos não só profissionais, mas também os aspectos pessoais, né? E, de repente, fazer aquilo que a gente não consegue fazer no dia a dia, tá? Eu tenho uma situação aqui no meu dia a dia que parece que a minha quantidade de trabalho aumentou, tá? Mas, mesmo assim, eu vejo que nós primeiro, como ser humano, indivíduo, né? E depois, como coletividade, nós temos um papel de extrema importância nesse período, durante a crise, né? Que é ajudar todos a passarem por ela com o menor sofrimento possível. Claro que haverá sofrimento, estamos sofrendo, estamos passando por situações complicadas, mas eu acho que esse é um dos papéis mais importantes que nós temos que assumir nesse momento. Oi, Luísa. Falando um pouquinho da área de compliance, você enxerga qual é o impacto do que a gente está vivendo na área de compliance? O que você enxerga para esse mercado especificamente? Olha, na área de compliance, eu dividiria em dois grupos, tá? Quem trabalha na área de compliance, ele já tem desafios naturais nos seus dias normais, né? A gente já passa por um monte de coisa que a gente tem que vencer no dia a dia. Mas cabe agora aos profissionais do compliance atenuar essas questões ou agravar, dependendo dos atos e dependendo das ações que cada um vai tomar agora nesse momento. Então, eu dividiria em dois grupos. Um grupo daqueles onde as empresas já possuem um mecanismo de integridade, um compliance mais robusto, mais efetivo, né? que a empresa e as pessoas já fizeram uma lição de casa prévia, já implantaram o seu sistema, já comunicaram bem, treinaram as pessoas, sensibilizaram, tem canal de denúncia, mais uma série de coisas. Então, esse é um grupo. Para esse grupo de empresas, o pessoal do compliance, ele precisa manter a chama acesa e agora é a hora de mostrar o seu verdadeiro valor para a organização e para as pessoas. E para aquele outro grupo das empresas que não implementaram o seu compliance, que não fizeram a lição de casa naquele momento que deveria, nos primeiros 5 minutos, a minha recomendação é sentar num cantinho, chorar, porque não tem o que fazer. Você já devia ter feito uma coisa antes e não fez. E depois desses 5 minutos, tomar consciência, se arrepender de não ter feito o trabalho e aí sim colocar a mão na massa para não deixar isso acontecer de novo. O problema é que para a empresa que não fez a sua lição de casa de maneira efetiva, o compliance está evidente para todos que o compliance não está agregando valor. Então, ele vai ficar um alvo muito fácil para quem quiser cortar custo. Não serve para nada mesmo, agora não é hora, eu vou lá cortar. E agora não dá para você querer correr atrás daquilo que você deveria ter feito há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? Então, se você tiver sorte de você ainda conseguir sobreviver na empresa, conseguir sobreviver com o compliance na sua organização, é hora de você começar a agir rapidamente para você evitar que isso volte a acontecer. Essa crise vai passar, gente, tá?
mais cedo ou mais tarde ela vai passar e tomara que passe breve. Mas outras crises virão, outros desafios virão. Então, aqueles que erraram de não implementarem seus programas, os seus mecanismos antes, não deixem de fazê-lo agora e começar o trabalho agora, porque não teria desculpa de você errar novamente no futuro. Então, de uma forma assim muito assim superficial e genérica, né? Quem atua na área do compliance, ele não pode reclamar dos desafios que acontecem a todo momento. E nessa hora de crise é a hora, de fato, dele arregaçar as mangas e fazer muito mais do que ele fazia antes. Ótimo, excelente, Wagner. Então, temos aí o grupo das empresas maduras, que de repente já fizeram a sua lição de casa e que tem o programa de compliance já maturado e implementado, e aí tem que ser mais valorizado e colocado em prática aquilo que já foi trabalhado, e nesse momento tão singular, tão ímpar, poder colocar de fato essas ferramentas em prática. Aqueles que não fizeram e ainda têm a sorte de poder contar com apoio, né, podem começar a fazer, até aproveitando esse momento de quarentena, de pausa, para fazer as entrevistas, para poder buscar conversar com os patrocinadores, né, stakeholders da empresa, das firmas ou dos parceiros, justamente para começar a tentar implementar mesmo nesse momento, tá? E se a pessoa mesmo existe como funcionário dentro da firma, nós estamos aqui num grupo de pessoas que também se apresentaram no início, que também, mesmo que não tenha a figura de uma pessoa dentro da firma com o chapéu de compliance officer, existe a possibilidade de contratar essa consultoria externa, não é mesmo? Sim, verdade. Nesse momento, veja só, uma empresa que não tem um compliance, tá? Ele não tem, tá? A responsabilidade por esse assunto e vai continuar sendo da alta direção da organização. Ou é do dono, ou é do presidente da empresa, é do conselho de administração, dos diretores estatutários. Essa responsabilidade não tem como delegar, não tem como passar para outro. Tá? Acontece que, como o nosso tema ele é muito novo, ele é muito recente, é provável que esse grupo não tenha percebido ainda a importância de se ter esse mecanismo de integridade. É possível isso acontecer. Não é desculpa, tá? Não é desculpa. Eles são os responsáveis e eu até falo um pouco mais. Se uma empresa, nesse momento, ela acabar por falta de um mecanismo de integridade, se engajar em atitudes ilícitas, que é muito provável que isso aconteça, fraudes, etc., esse grupo de pessoas, sabendo ou não, conhecendo ou não, deve ser responsabilizado. Tá? Se eles não importa se eles sabem ou não. Mas, enfim, se ainda não aconteceu a desgraça, tá? E dentro da organização existem pessoas, normalmente são as pessoas que vêm de departamento jurídico, as pessoas que trabalham com riscos e controles, as pessoas que atuam na área de auditoria, as pessoas que atuam na área estratégica, na área de gestão. Então, essas pessoas que já tiveram um pouquinho mais de contato com o tema compliance e entendem desse assunto, têm também uma responsabilidade de fazer um alerta para os superiores, né? Então, pegar o telefone, conversar com eles, conversar com o seu chefe, levar esse tema para frente, eu acho que isso é uma atitude esperada de profissionais desse nível na organização. E para semear o futuro, porque agora você vai ter que plantar, a sua árvore não está crescida ainda, tá? Você tinha que ter feito isso antes, mas se você não plantar hoje, vai demorar mais ainda para essa árvore vir dar frutos um dia. Então, essa semeadura de terreno, só concluindo, né? Então, essa semeadura de terreno, ele passa por diversas coisas, Viti. Ela passa
por Sim. você planejar o que você vai fazer, entender os riscos da companhia, ver o que tipo de documentação você tem, entender os públicos da organização. E se você não consegue fazer isso sozinho, obviamente, a dica é você ter um especialista do seu lado, né, para você encurtar as distâncias e evitar uma coisa muito comum que existe hoje no mercado, que é errar a dose. Exagerar de um lado, você vai criar burocracia desnecessária, você vai criar ódio na companhia com relação ao tema. Não é esse o foco. E fazer menos, os seus riscos vão continuar lá e o seu programa, o seu sistema vai ser algo como de fachada, que também é indesejável. Então, encontrar esse ótimo para você investir o mínimo de esforço e energia e também dinheiro no seu compliance é a forma, de fato, mais inteligente para fazer. O que eu ia comentar é fazer uma analogia com o ramo de seguros, que eu fiquei 20 anos dentro de seguradora e visitava o cliente de qualquer marca, aí grande, pequeno, né? Fazia vistoria técnica num armazém, numa empresa qualquer, e a gente falava, olha, tem aqui uma porta aqui que precisa ser fechada, né? E aí ele fala, não preciso, nunca tive problema com isso. Aí depois passa um tempinho, a gente, olha, tem uma porta aqui, pode vazar água, por onde a água vai sair? Cuidado! Então, a gente orientando de forma preventiva, né? E muitas vezes a gente voltava para o escritório, né? E a gente falava, poxa vida, ele nunca teve nenhum sinistro, nenhum acidente ou nenhuma fraude que o justificasse olhar para aquele assunto com carinho. Então, a gente torcia para ter um sinistro, mesmo que pequeno, só para ele poder... realmente aquilo que o consultor falou, ou que o especialista de compliance está falando para a gente investir um pouco de energia, existe, que tem a ver hoje muito com o risco cibernético, né? Então, não é uma coisa muito tangível, você não pega na mão, né? O hacker está lá do outro lado do outro planeta, né? Então, é uma coisa tão etérea, tão teórica e interessante, não chega para ele, então, ele não implementa em um programa ainda, porque não consegue ver, né? Você acha que na área de compliance é muito similar? Eu acho que a área de compliance ele assim, é pior do que isso que você está falando na questão de seguros, porque eu até vejo que as questões os riscos, quando você atua com seguradora, eles são até mais palpáveis para você entender onde eles estão. E na área de compliance, nós temos um agravante nesse cenário agora, tá? A escassez de profissionais que conhecem o tema. Então, quando um profissional que não conhece o tema, né, com uma certa profundidade, ele chega na frente de um executivo, de um alto executivo, e normalmente quem está nesse cargo, pelo menos um mínimo de inteligência ele tem, né? Normalmente são pessoas inteligentes, eles não chegaram nesse cargo à toa. Aí chega lá o pseudo-especialista em compliance e vai falar com uma pessoa inteligente do outro lado e vai falar coisas etéreas, né? Vai falar, olha, a lei 12.846, ela prevê uma sanção, multa, não sei o que e tal. Aí a pessoa do outro lado começa a olhar e fala assim, eu não me encaixo nesse discurso, né? Isso aqui não é para mim, isso aqui é balela. Ele pensa, normalmente eles ficam pensando. Então, o pseudo-especialista que não consegue entender o negócio do cliente, não consegue entender como funciona o business e não consegue transmitir os benefícios que o compliance traz de verdade, ele vira um mero vendedor de sonhos ali para o executivo, que provavelmente não vai comprar a sua ideia. Ou, se vai comprar, acaba comprando tipo, olha, vamos fazer algo só para inglês ver aí, me manda um código de conduta pronto, você tem uma listinha também de documentos que precisa ter, me passa isso daí, dá um Ctrl+C, Ctrl+V da internet mesmo aí, tá bom, né? E muitas vezes esse profissional é tudo que ele sabe fazer, ele não sabe fazer outra coisa, ele não sabe promover uma reflexão na empresa e perceber
que aquela empresa precisa mais ou precisa menos do que nós estamos falando agora. E essa carência no mercado tem provocado uma situação até assim bastante desagradável para nós que acreditamos no tema, porque os executivos e os líderes que têm uma inteligência, como eu falei agora, a partir do momento que ele começa a enxergar o compliance dessa forma simplória, ele começa a achar que, putz, é isso que é o compliance? Né? Quer saber, meu? Eu não quero essa porcaria de coisa aqui dentro. Né? Ou ele comprou a ideia e esse pseudo-especialista acaba fazendo uma parafernália tão esquisita lá na empresa, porque ele está trazendo algo de prateleira, e aquela coisa esquisita se torna um entrave para o dia a dia da organização, para os processos da organização, promove, de fato, a ira de todas as pessoas que atuam, porque o compliance só atrapalha, o compliance só piora o meu dia a dia, o compliance, em vez de ajudar, ele está colocando não em tudo, e eu não consigo. Ele não consegue entender porque tem aquelas políticas, porque ninguém explicou para ele. Ou seja, acabam demonizando uma coisa que poderia ser fantástica na organização, porque ela foi feita de mau jeito, né? E as pessoas, sem perceber que a coisa foi feita errada, botam a culpa no coitado do compliance que poderia estar lá para ajudar, de fato, a organização. Então, esse exemplo que você deu das seguradoras, Viti, ele não só ele deve também ser usado no compliance, como o compliance é ainda mais significativa essa situação. Tá? Você está dizendo que o espectro é maior, né? Porque tem coisas muito mais subjetivas. Heloísa, faça a sua pergunta. Eu queria entender a sua sugestão para reverter isso, né? Compliance passou a ser uma necessidade, ou pelo menos a percepção de quem está de fora do mercado, mas ouvindo seu relato, fica muito claro que aí, o segmento ainda não se posicionou de forma que todo mundo entenda o real valor dele. Então, eu queria entender como que você acredita que é para reverter isso, de um lado, e de outro, o que é um bom exemplo de compliance? Bom, a primeira pergunta, né? Quando eu me tornei compliance officer, né, eu acabei da noite para o dia recebendo essa missão. Eu trabalhava na Siemens e esse assunto caiu no meu colo e eu não queria, naquele momento, mudar minha trajetória, minha carreira profissional para assumir essa função. Isso aconteceu, eu estava na Siemens, a Siemens tinha entrado num grande problema mundial aí, com questões de corrupção em 2006 e tal, e nós tínhamos que criar algo para evitar que isso voltasse a acontecer. E esse algo, na época, nós denominamos internamente como programa de compliance. Esse termo, depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que nem é o mais adequado, porque programa acaba dando uma noção de começo, meio e fim, né? E o compliance também pode dar uma noção que a preocupação é só com o atendimento da lei. Então, a coisa mais adequada seria lá um sistema ou mecanismo de integridade. Tá? Mas por que eu falei isso? Passados 2 anos aí de atuação nessa área, eu comecei a perceber que o resultado que nós estávamos tendo com as pessoas da nossa organização eram resultados que poderiam, inclusive, mudar o nosso país, se todo mundo se engajasse nisso. Então, naquela época, eu decidi escrever um livro, né, e que acho que muita gente aqui já conhece, mas escrevi um livro para disseminar esse tema. Depois eu decidi sair da Siemens com 29 anos de casa. Foi uma decisão muito difícil para construir a Compliance Total, a consultoria, para levar esse tema para o mercado, baratear os custos e permitir que as empresas médias, pequenas e micro também entrem nesse processo. Isso aqui não é uma coisa só de empresa grande, ela é de todas as empresas, em todos os níveis. Então,
Eu falei um pouquinho desse meu histórico, só para dizer que eu já estou imbuído nesse sentido de levar o compliance para todo mundo, explicar isso para todo mundo já há quase 15 anos. E não é uma tarefa fácil, porque nós temos que convencer pessoas de algo que as pessoas não conhecem. É muito mais fácil você mostrar um celular novo e falar assim, olha, esse celular tem funcionalidades novas, e a pessoa já conhece o celular, já sabe da sua importância, já teve um outro modelo. Agora não, agora nós estamos falando de algo que a pessoa nunca teve. Então é o primeiro passo, nós temos que vencer uma barreira de conhecimento do tema, e o Brasil é um país muito grande, sem contar que existe uma ideia até errada do que é o compliance. O compliance começou assim, muita gente falando do compliance. Hoje em dia a gente escuta pessoas falando, vamos fazer um compliance ambiental, um compliance tributário, um compliance... Gente, a ideia não é essa, né? A ideia é a gente ter um sistema na empresa, em todos os aspectos, para evitar que a empresa faça coisa errada. Então, não existe compliance tributário. Ou a empresa tem o compliance e é tudo, ou ele não tem nada. Então, não tem sentido a gente falar, usar a palavra compliance, assim, diminuindo a sua abrangência, né? Ele perde o sentido, porque aí ele vira algo que é só cumprimento legal. E cumprimento legal já é obrigação. Nós não precisaríamos de ter mais nada. Já é lei. Já tem que estar cumprindo. Já se viu? Vamos criar um sistema para fazer aquilo que já era obrigatório. Gente, isso aqui é uma insensatez, né? A gente tem que criar um mecanismo na empresa para mexer na cultura organizacional, mexer na cabeça das pessoas, né? Então, eu costumo falar sempre, né? A coisa mais importante no compliance é o relacionamento humano dentro da organização, para que as pessoas percebam os seus benefícios, né? Para que as pessoas percebam que fazer o certo é bom e, por consequência, e não como objetivo principal, mas a consequência é o cumprimento das leis, é fazer a coisa certa sempre, ou seja, a importância está muito mais focada no ser humano do que na regra, do que na lei. Então, quando elas falam assim, não, para ser compliance officer tem que ser um advogado, ou tem que ser um engenheiro, é besteira. Você tem que ter alguém que consiga levar esse tema na organização para que as pessoas façam, de fato, a coisa certa, sempre, né? Então, esse conhecimento do todo, né? E não de uma forma simplória, como muita gente está usando, estão vulgarizando o tema compliance de uma maneira assim lamentável no mercado. Em poucas assim, nos colegas, e eu posso falar para vocês hoje, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, daqui a pouco nós vamos ter compliance para vegano, ou vamos ter o compliance quântico, compliance sem glúten, porque a coisa está ficando tão absurda do que a gente está ouvindo no dia a dia, que estão utilizando a palavra compliance como um modismo, e isso joga contra tudo aquilo que a gente prega, né, sobre os benefícios que esse tema pode trazer, né, e joga contra tudo aquilo que o Brasil pode usufruir dessas vantagens, né? Então, é uma situação assim muito difícil, viu, Heloísa, a tua pergunta, porque nós temos que vencer muitas barreiras, nós temos que divulgar o tema, nós temos que levar esse tema para frente. Uma outra coisa, só para concluir, acho que eu falei muito até nessa pergunta, né? A imprensa tem um papel bastante grande aí. Então, todos nós aí que estamos tratando do tema, nós também deveríamos, e isso eu estou fazendo bastante também, mas tentar educar os jornalistas, as pessoas de TV, de rádio, de jornal, de revista, para que usem os seus espaços para contribuir na disseminação desse conhecimento. Esse conhecimento
eu tenho que admitir que ele é muito recente, né? Ele está aqui no Brasil há, vamos dizer, essa década praticamente. Fizemos um grande progresso, mas o caminho é gigantesco ainda pela frente. É gigantesco. E nós precisamos de ajuda, precisamos de apoio, de exemplos, de bons exemplos de empresas que fizeram bem a sua lição de casa, né? E o quanto que esse compliance trouxe de benefício. Coisa que poucas pessoas percebem, né? Então, se sobrar um tempinho, aí a gente pode falar um pouquinho mais de alguns dos benefícios do compliance que são efeitos colaterais positivos, né? Que as pessoas só pensam no compliance, mitigar risco. Não, mitigar risco é um benefício, mas tem um monte de outros aí que vêm a reboque, talvez até mais importantes do que esse primeiro. Então, faltou a segunda pergunta. A segunda pergunta, Luísa, o que foi mesmo a tua... Desculpa, eu falei, me empolguei tanto na resposta da primeira, a segunda pergunta... Não, tá tudo certo. Ela perguntou, tá tão ótimo. E eu também anotei. Eu acho que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta adicional, que é sobre... O que você está falando é que o compliance ele tem um papel também de comunicador, deixar claro a importância da sua própria área, né? Acha que isso já está incorporado no profissional do segmento? Ele já se apropriou dessa necessidade? Olha, Heloísa, a comunicação ela é um dos esteios do programa, do mecanismo. Tá? A partir do momento que você implanta o seu sistema e você montou o seu sistema e ele vai começar a rodar, a comunicação passa a ser o ponto principal para manter a chama acesa. É o oxigênio. Se você não der o oxigênio na organização, essa chama vai apagar. Então, a comunicação ela é simplesmente crucial. Sem uma comunicação boa, o seu compliance vai morrer, vai falhar. Não tem jeito. Então, quando a gente começa a falar de qual é o perfil de uma pessoa para atuar na área de compliance, uma das coisas, não é a principal, tá? Mas uma das coisas é a pessoa ser um bom comunicador. Bom comunicador na escrita, bom comunicador na fala, bom comunicador na junção dos argumentos e convencimento das pessoas. Mas, além disso, tem um outro aspecto muito importante, que para o compliance, fazer comunicação não é simplesmente, solta um artigo aí, manda um folder, vamos fazer um santinho para colocar no bolso. Não, não é assim que se faz comunicação. Não é. Você vai fazer uma comunicação de compliance, tem que ser algo profissional. Profissional não significa ter que contratar de fora. Tem que ser profissional no seu conteúdo. Você tem que entender de que risco que nós estamos falando e que mensagem que eu quero levar para ajudar a mitigar esse risco. Essa mensagem vai para qual público-alvo? Qual é o melhor veículo para eu levar essa mensagem para o público-alvo? Que ordem que eu tenho que fazer a comunicação para que as pessoas entendam? Imagina, eu não posso falar de canal de denúncia se eu não falei do código de conduta ainda, né? Qual é a sequência que eu vou fazer? Qual é a porção ótima que eu vou mandar de comunicação para as pessoas? Essa porção ótima no sentido de quantidade. Jogue 50 e-mails de compliance no mesmo dia, que nunca mais a pessoa abre e-mail sobre compliance. Coloque um e-mail de compliance uma vez por ano, que a pessoa perde o interesse. Então, você acertar na frequência, no volume de informação que você vai passar, na quantidade, na linguagem que você vai fazer, isso é fundamental. Você criar um cronograma de comunicação para um período e você atender esse cronograma, mas de uma forma lógica, com uma inteligência por trás. E, junto com a comunicação, você tem que medir a efetividade dela. Se as pessoas estão entendendo, se as pessoas estão lendo, se elas estão observando, se elas estão concordando com aquilo, se elas estão gostando, se elas estão retendo aquele conhecimento que está sendo passado. Ou seja, a comunicação de compliance é um processo.
Não é algo para ir fazendo de qualquer jeito. O problema, Heloísa, é que muitos compliance officers ainda não sabem disso. Incrível. Não sabe, ou sabem e esqueceram. Saem fazendo a comunicação assim. Tem que mandar um e-mail. Escreve aí. Compliance é importante, a ética, não sei o que. Gente, é completamente furado isso. As pessoas, 99% das pessoas vão pegar aquele negócio, colocar por aqui, jogar para lá, e não vai surtir efeito. Então, nós estamos, Heloísa, nesse tema, comunicação, ainda engatinhando nas empresas que já têm mecanismo de integridade. Imagine naquelas que não têm. Tá? Então, veja o espaço de melhoria e potencial que nós temos sobre esse tema, que é um tema crucial para que o mecanismo de integridade floresça e se mantenha vivo. E vou dizer mais. As pessoas que fazem a comunicação de maneira atabalhoada, sem um planejamento bem feito por trás, acabam gastando mais tempo, mais recurso do que aquele que fez de maneira planejada. Então, às vezes, as pessoas falam, complicou. Não, não complicou. Faça de maneira adequada, de maneira certa, que você vai gastar menos energia, você vai ser mais efetivo, as pessoas vão gostar mais e o seu mecanismo de integridade vai ganhar e muito com isso. Tá? Então, a comunicação é uma coisa assim fundamental, Heloísa. Gente, Elô, só queria pedir uma pausa. Nós estamos com 3 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Eu acho que seria interessante, a Elô pode sim fazer uma próxima pergunta, porque ela merece, mas depois que ela fizer, era legal também quem está presente e que realmente queira contribuir com a sua pergunta, questão ou sugestão. Fala você primeiro, Elô. Então, eu ia justamente falar sobre um comentário que o James Galvão está fazendo aqui, trazendo, por exemplo, o tema das campanhas, eles precisam ser relembrados para que não caiam no esquecimento. Então, ele está reforçando aí a importância da comunicação corporativa, da comunicação do compliance. E ele também lembrou que você não é o autor do livro, de um livro simples sobre compliance, mas sim da Bíblia do compliance. Então, fico muito feliz de estar aqui com o escritor da Bíblia de compliance e queria abrir aí para as perguntas. Eu não sei se alguém mais quer se manifestar. Muito obrigado, James. Um dia a gente pode fazer uma live para eu contar para você como que essa Bíblia ela nasceu e como que ela ficou daquele tamanho de 500 páginas. Era para ter 800, tá? Eu deixei com 500 para não matar todos vocês. Mas eu queria eu vi agora o comentário do James, eu não vi os outros porque eu não estava vendo, mas ele falou um negócio aqui que é extremamente importante, sobre pessoas querendo usar o compliance para dar força às suas responsabilidades. Isso aí é uma coisa que é uma faca de 2 gumes, tá? Então, de um lado, você, assim, imagine lá o departamento de RH que quer fazer uma campanha dele e ele quer pegar carona em alguma coisa do compliance. Nesse momento, muito bacana, legal, o compliance está ajudando a organização a fazer uma coisa legal. Por outro lado, tem algo que o cara do compliance não pode permitir jamais. É o uso indevido do compliance. Por exemplo, eu tenho um funcionário que tem uma produtividade muito ruim. Quero mandar o funcionário embora. Então, eu dou um jeito para falar, por causa do compliance, não vou mandar o funcionário embora. Esse tipo de coisa, o compliance não pode permitir jamais. Ou algo do tipo, eu estou na área financeira e identifiquei que tem um fornecedor que tem problema de crédito. Então, eu não quero comprar desse fornecedor. Só que aí ele fala, por causa do compliance, não é por causa do compliance, é por causa do crédito do fornecedor. Então, o cara do compliance tem que tomar muito cuidado dos 2 lados e eu acho que essa afirmação sua, James, ela é extremamente importante. Tá?
Viti, concordando com você aí, o que você acha? Abrimos aqui, existem perguntas já no chat ou você quer abrir as perguntas no microfone? Então, o que você respondeu, o que o James falou, tem outras coisinhas aqui, mas eu acho que podem reforçar aí, pessoal. Se vocês estiverem acordados, animados, empolgados, como falamos aí da Bíblia, né? O Wagner não é Jesus e não é um apóstolo para poder escrever a Bíblia, mas pelo menos ele é uma pessoa muito aberta a responder os questionamentos. Estamos aí para poder receber alguma sugestão, algum comentário. Quem não está no momento também confortável para fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. A gente também pode responder depois, se vocês acharem por bem. Não estou afim de falar agora, de boa. Escreve para o Wagner, escreve para a Elô, escreve para o Viti, que a gente tenta responder depois. Essa live também vai ser publicada no YouTube, todo mundo vai poder ver e compartilhar. Alguém tem alguma pergunta, sugestão? Eu vou trazer aqui uma pergunta do Diogo Quintans, que ele está perguntando como você enxerga o programa de compliance pós-Lava Jato. Bom, a Lava Jato veio dar um reforço, né, para o compliance na questão de argumentos, né? Aquilo que a gente falava antigamente, né? Olha, o compliance pode pegar a sua empresa, e tinha gente que falava, aqui no Brasil isso nunca vai acontecer, né? Então a Lava Jato começou a mostrar que, olha, pode acontecer sim, e pode acontecer muito próximo de você, né? Inclusive, se você for uma empresa pequena e você fornece para uma grande empresa, você tem que pensar também que se essa grande empresa for pega fazendo alguma coisa errada, seja lá o que for, você não só pode perder negócios se essa empresa sumir, como você pode ser arrastado junto com essa empresa para dentro de um processo. Poucas pessoas sabem que a Lava Jato já colocou mais de 1.000 empresas sob investigação. A gente pensa que são aquelas 30 ou 40 que saem no jornal. O que sai no jornal, claro que vai sair aquela empresa que tem 20, 30, 50 mil funcionários, óbvio. Mas tem outras empresas pequenas que também foram arroladas. Então, a Lava Jato ela foi, de fato, um catalisador aí para o compliance aqui no Brasil. Agora, o pós-Lava Jato, né, eu penso assim, tá? Eu gostaria que a Lava Jato nunca terminasse, tá? Pode ser até com outro nome, não tem problema, mas nós temos que reforçar que as investigações e as questões relacionadas a ilicitudes, desvios de conduta, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, corrupção, cartel, essas coisas, elas trazem um mal para o país tão gigantesco que isso aqui deveria ser assim prática natural e habitual, independentemente de ficar esperando uma denúncia ou algo assim, né? Teria que fazer parte dos órgãos de controle. Eu sei que os órgãos de controle já estão fazendo bastante isso, mas a questão da investigação mesmo, levar para a polícia, levar o negócio em frente para as autoridades, ir para a área penal, isso é uma necessidade, tá? Então, eu vejo que o compliance ele tem que se beneficiar disso, mas utilizando isso como um argumento para que a gente possa ter a prevenção, tá? O compliance ele é 80%, 90% prevenção do que detecção e correção e consequências tal. Então, eu vejo um momento ainda propício para a gente usar a Lava Jato como exemplo. Eu gostaria que isso aqui se perpetuasse, né? Vamos ver se os nossos políticos, os nossos grandes coordenadores do Brasil permitem que o Brasil seja um país melhor. Vamos ver. Tem um tema aqui muito legal que a Ludmila falou, que é super bacana e extremamente complicado, que é o tema aí de doações em tempos de Covid, né?
Sim. Então, isso está acontecendo bastante, seja para governo, né? Então, uma empresa tem vontade de ajudar alguma coisa no seu bairro, no seu condomínio, na sua região, né? E existe todo um caminho bacana de ser feito, que a pergunta dela tem muito a ver com o que você falou, o que é certo e é bom para todos. E nem sempre o que é certo para o Luiz é certo para o Wagner, né? E existem momentos que eu acho que uma coisa é certa, e em outros momentos eu posso achar que não é mais. Então, esse tema é um tema extremamente complexo, né? E complicado. Até para você querer ajudar alguém, você tem que ter uma estratégia, né? De fazer uma doação que seja uma doação que siga um protocolo, para também você também não ser visto como alguém que está fazendo alguma coisa querendo uma outra coisa em troca, né? Sim. Bom, A pergunta, desculpa, foi o comentário, pergunta da Ludmila. Tá bom. Ludmila, ótima pergunta, tá? A primeira coisa é a gente diferenciar o que é doação do que é patrocínio, tá? Doação é quando a gente não quer nada em troca. Doação é quando nós não buscamos contrapartida. Então, aquilo que as empresas faziam no passado, espero que no passado, e que agora não estejam fazendo por baixo do pano, aquelas doações milionárias, né, não eram doações, aquilo era investimento ou patrocínio, esperando a contrapartida de um negócio futuro. Então, a primeira diferença é essa. Doação é algo que eu faço sem esperar nada em troca. A segunda coisa é o que você falou, Viti, é o cuidado que a empresa tem que tomar para não fazer daquela doação, daquela sua boa fé, boa ação, algo que possa comprometer a organização no futuro. Então, tem sim um protocolo a seguir, precisa ser feito um contrato de doação, precisa saber direitinho para que serve aquela doação, quem vai receber a doação, se é uma entidade ou idônea para receber aquilo, né? Então tem um protocolozinho para você seguir, que não é para ser burocrático, isso não é para atravancar as coisas, é para você, inclusive, ter a certeza que você fez a coisa certa. Agora tem um outro ponto, que é depois que você fez a doação, você tem que assegurar que não façam mau uso da sua doação. Então, a primeira recomendação é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma igreja ou uma instituição religiosa próximo da minha casa, e eu quero doar algo para aquela igreja, ou para aquela instituição. Não dê dinheiro. Dinheiro pode ser desviado, não é que vai, mas pode ser desviado. O que aquela organização precisa? Comida. Então nós vamos dar comida. Ela precisa do quê? De roupa, de abrigo, o que ela precisa? Então nós vamos doar aquilo. Então, a doação nesse momento, você tem que tentar, no máximo, fazer algo que você não incorra em problemas, tanto você, e também não deixar que a outra parte faça algo inadequado com a sua doação, tá? Teve também aqui a Rosiane, minha amiga, Vendruscolo, comentou aqui acerca desse momento delicado, onde profissionais de compliance acabam sendo desligados. Sim. Então, ela diz aqui, estamos vendo diversos relatos de profissionais sendo desligados nesse importante momento e sabemos que os efeitos ainda estamos no começo, né? Ela gostaria de saber a sua opinião a respeito das empresas que estão desligando profissionais na área nesse momento. Certo. Então é o seguinte, agora eu vou falar um pouquinho também como empresário. Tá? Eu tenho minha empresa tem cerca de 100 funcionários, CLT, né? E a nossa empresa está fazendo todos os esforços para manter todos os funcionários. Agora, é claro que tem um limite, né? Se chegar no momento, imagine um momento, não é esse o nosso caso, mas imagine um momento que as receitas são zeradas, você não tem contrato, você tem uma estrutura, chega uma hora que não tem jeito, você começa a ter que fazer adequações. Tá? Então, eu estou falando isso num limite.
Acontece que da situação zero até chegar naquele limite, tem um caminho a ser percorrido. Então, no primeiro momento, o executivo, o dono da empresa, os que tomam decisão pela empresa para manter a empresa viva, eles talvez precisem sim fazer cortes. Só que eles vão começar a fazer cortes nas áreas ou nas pessoas que eles acreditam que não agregam valor para a organização. Então, se você tiver 10 funcionários e você tiver que demitir um, você vai escolher aquele que é o pior funcionário, o pior desempenho, a pior produtividade, aquele que não está te agregando. No primeiro momento é esse. Aquele bom você vai deixar para fazer no fim, se for necessário. A gente espera e torce para que a maioria das empresas não precise chegar nesse ponto. Mas no andar do processo que nós estamos vivendo, a primeira ação é naquele que não está trazendo valor. Por isso que eu digo assim, um compliance mal feito não serve para nada, não ajuda a nada, e ele vai virar um alvo certo para que a empresa fale, putz, compliance, pô, não está ajudando mesmo? Tira. Né? Quando o compliance ele agrega valor, as pessoas vão falar, não, segura esse cara, porque esse cara está me ajudando num monte de coisa. Então, nós estamos vivendo agora uma situação onde é um processo, onde que a gente espera que esse processo não chegue aos extremos, mas quando ele começa, olha, a empresa está precisando fazer corte. Ele vai fazer corte onde não estão ajudando ele. Então, infelizmente, eu não sei quem fez a pergunta. Quem fez a pergunta, Viti? Que eu não enxergo aqui. Foi a Rose. Rose. Então, Rose, infelizmente, Rose, quando a gente começa a chegar nesse ponto onde o empresário tem que começar a fazer os seus desligamentos, se o compliance é o primeiro que vai, olha, é um sinal que ele não estava fazendo um bom trabalho. Infelizmente, nós temos que entender a situação. Né? Porque se ele estivesse fazendo um bom trabalho de fato, ele não seria o primeiro, ele estaria lá no fim da fila. Tá? Esperamos que a gente passe logo por essa situação e que isso não se perpetue, né, Viti? A gente ainda tem ótimas perguntas, realmente muito, muito boas, mas, infelizmente, temos uma limitação de tempo. São 16 horas agora, horário de Brasília, então eu queria agradecer a todos que participaram. A gente estava aqui com o Papa, então, do Compliance no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada, Wagner, e a gente torce para que a área de Compliance, claro, consiga se posicionar mais claramente e seguir adiante, porque, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante. O Brasil seria bem melhor. Luiz, você quer fazer alguma colocação antes do nosso convidado fechar? Com certeza. Meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de risco da Risklog. Eu agradeço muito ao Wagner e à Compliance Total em reservar essa hora para a gente debater esse tema tão importante. O compliance não é só cumprir porque alguém pediu, tem muito valor, como o próprio Wagner falou. E também tem o tema dele ser revisto, reacessado, né? Por cada empresa que tem que ter liga, né? Tem que ter match com o negócio, né? Uma padaria pode ter compliance, uma fábrica de automóveis pode ter compliance, e nem sempre seguir o compliance da padaria pode ser num setor do automobilístico ou vice-versa, né? A gente tem que customizar esse trabalho tão importante, né? E tem um tema que eu acho legal, aí gostei da tua fala, Wagner, com relação à palavra do ser certo, ser errado, né? Então eu queria que você finalizasse com uma frase aí do que é ser certo para você. Isso é difícil. Bom, então deixa eu fazer o seguinte, antes de eu responder a tua pergunta, Viti, deixa eu fazer um convite para todos que estão nos ouvindo. Quem fez pergunta e eu não respondi aqui, por favor, me mande um e-mail que eu respondo. Eu vou falar o meu e-mail. Pode me adicionar também no WhatsApp, que eu também respondo. É comum isso acontecer.
eu respondo para todos vocês, tá? O meu e-mail é wagner@compliancetotal, tudo junto, .com.br, tá bom? E o WhatsApp, se vocês quiserem mandar também pelo WhatsApp, é o DDD de São Paulo, 11, né? 98117 3898. Então, assim, ninguém fica sem resposta, tá legal? Falando sobre a questão do fazer o certo, Vite, 99% das coisas no nosso mundo profissional, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo. Todo mundo sabe que fazer corrupção está errado, roubar está errado, fazer fraude está errado, fazer cartel está errado, assediar colaborador está errado, todo mundo sabe isso. Aquele 1% que as pessoas não sabem, talvez tenha uma coisinha ou outra numa lei que as pessoas não sabiam. Mas, de forma geral, fazer o certo, é aquilo que não tem ninguém olhando, não tem ninguém controlando. Eu, em sã consciência, olho e falo assim, isso está certo. É muito fácil, Vite, no lado profissional. Os dilemas éticos maiores estão no lado pessoal, porque aí entram questões religiosas, entram crenças, entram experiências, né? Mas no lado profissional, Vite, essa dúvida normalmente não existe. Quando tem uma duvidazinha, pergunta para o compliance lá que ele vai te ajudar, tá bom? Pessoas, colegas, amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Olha, 1 hora, para mim, pelo menos, passou muito rapidamente. A gente tem um monte de coisas e outras coisas para falar sobre o tema, e eu tenho a plena convicção de que o compliance é, de fato, um caminho para que nós tenhamos um Brasil melhor, né? E eu conto muito com vocês aí para a gente conseguir levar esse tema para os nossos colegas, para os familiares, para o nosso chefe, para os nossos funcionários, para todo mundo, porque eu acho que o ganho vai ser um ganho da nação. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer. Vite, muito obrigado pelo convite. Heloísa, muito obrigado também, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer uma segunda onda aí desse bate-papo. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau. Vou desconectar aqui. Obrigado, Wagninho. Até mais.